Vamos lá. Desculpe. Opa, já comecei bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do 7º ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês. E abram aí na página 244, capítulo 5, módulo 3, capítulo 5, página 244, ok? Então vamos falar de alguns grupos específicos de mamíferos, ok? E suas características. Lembrando que essas características são adquiridas ao longo do tempo, ou seja, esses mamíferos não adquiriram de uma hora para outra. Foi um procedimento lento, gradual e quase que imperceptível que estes animais adquiriram com o tempo, ok? Por exemplo, os ruminantes. Os ruminantes possuem uma espécie interessante de estômago que, ora, o estômago aqui, possui uma capacidade muscular forte de triturar o alimento, apertá-lo dentro da barriga do boi ou da vaca, de maneira que, ao apertar esse alimento, o ajuda a digerir, e caso o indivíduo não consiga fazer todo o procedimento total, o alimento volta para a boca. Ocorre exatamente o fato de ser ruminante. Ele continuamente fica mastigando o alimento constantemente até que fique totalmente triturado, pulverizado e volte ao estômago para um acréscimo final de compressão e seguir para o outro estômago responsável. São dois, um para triturar e o outro, outra parte do estômago dos ruminantes, para a digestão química, ok? Vamos lá. Outro detalhe dos mamíferos chama-se diafragma. É um músculo, ok? Se você tocar em suas últimas costelas do tórax, ele fica mais ou menos nessa região onde também há o estômago, rodeando todo o corpo da pessoa, indo da parte de trás até a parte da frente, ok? E fica abaixo do pulmão. E quando a pessoa respira, o ar, ok? O tórax sobe e a parte da barriga enche porque ela cresce. O diafragma é empurrado para baixo, dando espaço aos pulmões e empurrando o que? Os órgãos do abdômen, e comprimindo-os para dar espaço e facilitar esta respiração. Outro detalhe técnico é o coração dos mamíferos. Ele é fechado, de circulação dupla, ou seja, existe uma circulação específica para lançar-se no organismo, captando e pegando o CO2 das células, que é o sistema onde há o sangue considerado venoso ou sangue rico em gás CO2, gás carbônico, e pobre em gás oxigênio, enquanto que o rico em gás oxigênio é o também sangue que circula no corpo, lançando oxigênio que vem dos pulmões dos seres vivos, ok? Estes dois sangues estão, digamos assim, é um sangue único, mas essa divisão ela é didática a título de entender que o sangue passando pelo organismo ele vai retirando o CO2 e colocando oxigênio no lugar para facilitar o metabolismo e o equilíbrio dinâmico do corpo, da saúde e das células, ok? Um detalhe interessante sobre os mamíferos são os mamíferos aquáticos, golfinho, por exemplo. Ele usa uma espécie de
sonar natural ou ecolocalização. Desculpe, gente. Este sonar, esta ecolocalização, ele grita debaixo d'água de maneira que deixa a água trêmula, e essa tremida bate em um objeto. Caso esta tremida da água continue indo, não acontece nada. E ele sabe que não há nenhum objeto ali na frente e continua nadando, ou indo ou fugindo desse objeto. Enquanto que, ele, caso lance, bata no objeto, ou a tremulação da água bata no objeto e volte a ele em forma de som, também é uma onda física mecânica que precisa de um ambiente mais rígido e sólido para se propagar. Este tremor que ele causa na água, quando volta nele, ele capta e sabe que ali há uma presa, um predador, um objeto para ele se desviar, ok? Para ele sair da direção. Bom, durante a reprodução dos mamíferos, eu já expliquei que, enquanto que os monotremados possuem a capacidade de pôr o ovo fora do ambiente, os marsupiais podem produzir diversas quantidades de indivíduos em que seja possível protegê-los numa bolsa, ok, abdominal. Os placentários já podem acabar, muitos deles, a maioria talvez eu não tenha citado antes, mas os placentários, eles podem o quê? Eles podem ter pelo menos um indivíduo, ok? Eles podem ter pelo menos um indivíduo. Em regra, por exemplo, as vacas ou os bois, os bois o quê? As vacas, as cabras, as fêmeas de cada espécie, em regra nos placentários, certo? Elas podem somente ter um filhote. Claro que há exceção. Por exemplo, quando nascem gêmeos, inclusive na nossa espécie. Um detalhe técnico que vamos trabalhar aqui é exatamente voltado ao combate ao tráfico de animais, à caça de animais de maneira ilegal e irresponsável sobre espécies nativas, ok? Lembrem-se desses termos, não é qualquer caça, porque existem caças legais, existem caças que são permitidas pelos governos. Por quê? Por exemplo, vou citar dois tipos de problemas ambientais que estão ocorrendo atualmente. Os javalis importados da África, javalis importados da África que foram importados para a Argentina e para a fronteira dela com o Chile. A população destes javalis encontraram até mesmo um ambiente estranhamente bem propício para reproduzir-se e que eles possam também conseguir mais quantidade de comida, de maneira que eles aumentaram suas populações. Eu estou falando de exemplos de exceção, ok? Os exemplos aqui que eu estou dando são as exceções. A regra é que caça e o tráfico de animais são crimes, ok? O tráfico sempre vai ser crime e a caça e o tráfico têm relações fortes, ok? Então, essa espécie de javali foi criada na Argentina e de maneira que se espalhou tanto, acabou saindo das fazendas de criação para o ambiente natural, adaptando-se facilmente, destruindo e matando as outras espécies e, além disso, indo
e se espalhando pela fronteira com o Paraguai e o Uruguai. Mas o que isso tem a ver conosco? Lá também estes animais acabaram sendo usados para a agricultura, agropecuária, melhor dizendo, para o para os cuidados aos animais ao ambiente rural. Só que existe um grande problema. Estes animais também acabaram invadindo, evadindo, que se diga, eles acabaram saindo deste ambiente rural, deixando de servir para isso e saindo assim, entendeu? Eles acabaram invadindo o ambiente natural e desta forma que eles acabaram adquirindo o ambiente natural, também destruindo várias espécies. E depois de anos e anos, décadas, acabaram chegando no Brasil, região de Mato Grosso, região centro-oeste, em peso, e parte da região sul, chegando até São Paulo no sudeste. Veja que as espécies elas se propagam no tempo e no espaço de maneira que nós não sentimos a diferença de ausência ou presença delas depois de muito tempo. Então, muito cuidado. O que acontece? O que isso tem a ver com o assunto? Esta espécie de javali considerado este javali, ele é considerado uma espécie exótica. Exótica quer dizer que a espécie não é natural daquela região, ou daquele país, ou daquele estado, ou município, ok? Então, se é uma espécie exótica e é uma espécie invasora, ela mata e destrói as espécies nativas das regiões que vão e invadem. Então, ela não é sequer da América do Sul. E aqui no Brasil há a caça legal e permitida dessas espécies de javalis, que já mataram até pessoas em cidades do interior do Brasil afora. Vocês podem pesquisar e encontrar. Traficar animais silvestres nativos, ou seja, vendê-los de forma ilegal, é regra absoluta de que é proibido, que é proibido traficar esses animais. Só que este costume de vender e levar animais para ambiente de outro local, pessoa que vende, ele sai do Brasil e vai para outro país vender, ou de uma região a outra do país, isso já é desde a época da colonização do Brasil, em que pessoas de outros países sempre tiveram interesse em comprar animais que são da nossa fauna. Antes até era legalizado, até era permitido, quando isso não afetava em grande quantidade a vida e a captura dos indivíduos, porque antigamente, no máximo, a pessoa que vendia o animal, capturava e vendia. Lá, antigamente, que se diga na época da colônia, o animal só era um, capturava-se um e vendia para o indivíduo que queria comprar. Até aí era considerado legal no sentido da lei e no sentido ecológico. Só que com o tempo as pessoas e as ambições acabaram querendo vender maiores quantidades desses animais, e aí com o tempo se tornou ilegal. Inclusive nosso Código Florestal de Proteção a Animais, nossos códigos de proteção a animais existem desde a época da colônia, ok? Então, esse combate à caça já é o que? Combate ao tráfico de animais já é corriqueiro no Brasil. E a caça, muitas das vezes, é um meio de pessoas ilegalmente agirem, ok? Qualquer dúvida, podem perguntar.
nas aulas ao vivo, ok, gente? Por favor, façam as questões das páginas 249 a 251, ok? Fiquem com Deus, um abraço, até mais, tchau, tchau.